A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Nós estamos lendo Isaías capítulo 44. E Deus, após fazer uma promessa poderosa, onde ele diz, eu derramarei água para os sedentos. Após fazer essa promessa, mais adiante, no capítulo 44, ele faz uma advertência contra a idolatria. E ele fala da ignorância espiritual dos homens. Ele diz assim, como é que você extrai uma árvore da floresta e metade da árvore você usa para fazer lenha, para cozinhar as coisas, para fazer carvão, para fazer sua comida, e o outro pedaço você faz um ídolo, dá uma imagem de homem para ele, coloca num lugar especial e se ajoelha diante dele. Sabe, assim, Deus se preocupa com a ignorância espiritual. Assim, nós vivemos num país em que há muita mistura, muito sincretismo religioso, muita adoração falsa. E não é porque as pessoas não tenham boas intenções. É a cultura, é o meio onde elas nasceram. E elas acham que tudo aquilo é correto, mas Deus está fazendo as pessoas pensarem. Como é que você usa metade do que você pegou da madeira para fazer comida e a outra você se ajoelha dizendo que aquilo é um objeto de adoração? Então, aqui tem um princípio espiritual que está até no livro de Salmo 115. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Então, se eu adoro algo inanimado, seja que ele represente uma pessoa até do passado, que seguiu a Deus, mas é feita de madeira, de gesso, ou do que for, de ouro, de prata, a palavra de Deus diz que eu me torno conforme aquele ser que eu adoro. Então, ele diz lá, a imagem tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. E o princípio espiritual é, se tornam como eles, aqueles que os adoram. Então, assim, por que Deus tem todo esse cuidado? Porque eu vou me tornar aquilo que eu adoro. E sabe, Deus revelou a maneira de nós adorarmos a Ele. É através do Filho de Deus. Então, usando uma linguagem assim, bem conhecida no nosso país, se tem alguém do qual você tem que ter inteira devoção, quer dizer, ser devoto único e exclusivamente da pessoa de Jesus, de nenhum outro. Porque a Bíblia diz que em nenhum outro nome, Deus deu salvação no meio dos homens. Então, por mais admiráveis que outras pessoas possam ter sido, eu não posso adorá-las. Eu não posso dirigir a minha oração a elas como se elas fossem interceder diante de Deus. Não. Eu só posso fazer por aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. É isso que diz o Evangelho. Não é uma religião A, B, ou C, ou D. É o que a Bíblia, é o que as Escrituras colocam. E você sabia que toda idolatria, e essa é a preocupação de Deus, ela traz sequidão, porque ela não me dá acesso a Deus. Então, só me dá acesso a Deus, a adoração que eu tenho através do Filho de Deus. Porque Ele é que é a exata expressão de Deus. Então, quanto mais eu adoro Jesus, quanto mais eu admiro Jesus, quanto mais eu sigo Jesus, quanto mais eu obedeço Jesus, quanto mais eu adoro a Ele, mais semelhante a Deus nós nos tornamos. Essa é a verdade espiritual. Por isso que Ele faz uma promessa ali no início do capítulo 44. Eu vou derramar água para o sedento. Sabe quem é que recebe de Deus? É o sedento. Ele disse, eu vou derramar torrentes de água em terra seca. Eu vou derramar o meu espírito sobre a sua descendência. Eu vou dar da minha bênção para a tua posteridade. Ele diz que nós cresceremos como a erva do campo, como a grama, como uma árvore forte, frondosa, à beira das águas. Sabe, nós podemos sair de um estado de sequidão para um estado de frutificação, de crescimento, se nós simplesmente dirigirmos a nossa adoração para o lugar certo e formos sedentos de Deus. Quem não é sedento de Deus não agarra essa promessa. Deus prometeu, que promessa maravilhosa, Ele está dizendo, eu vou dar água ao sedento. Ele não dá água para quem está cheio, mas para aquele que diz assim, Senhor, eu preciso de Ti, Ele dá água, Ele dá do seu Espírito. Ele dá da sua bênção, Ele dá da sua presença. E Ele vai fazer você crescer como árvore frondosa junto a ribeiros de água. E como o Salmo 1 diz, que no devido tempo dá o seu fruto.
E ele não teme estação seca, porque as suas raízes estão no Senhor. Eu declaro que você é essa árvore frondosa. Eu declaro que você é esse homem e essa mulher que tem sede de Deus e que está buscando na fonte certa. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.